Muito boa tarde, você que nos acompanha aqui na TVMS, todas as quintas-feiras, às 4 da tarde, a Militância Socialista organiza na sua página, nas páginas dos nossos parlamentares e dirigentes, um debate sobre um grande tema nacional em que a gente acumula posições para a nossa corrente, contribui com o partido na elaboração de temas que são relevantes na política nacional, né? Nós hoje vamos ter um tema muito quente e muito importante, né? Nós vivemos hoje, durante o governo Bolsonaro, uma situação grave, mesmo considerando a ruptura do Estado Democrático de Direito com o golpe de 2016. Já tivemos, portanto, uma mancha no Estado Democrático de Direito, né? E ela se agravou depois do golpe de 2016 com a eleição fraudulenta de Bolsonaro. Hoje nós vivemos um governo de extrema-direita que é tutelado por militares e composto por milicianos, né? O Bolsonaro, como representante das milícias do Rio de Janeiro, é talvez o presidente que mais aproximou o crime organizado do aparelho de Estado brasileiro. E, à medida que ele vai se enfraquecendo, mais dependente ele fica da tutela militar. Então, essa explosiva união de militares e milicianos no governo federal coloca muitos riscos à democracia e coloca um desafio também para pensarmos a segurança pública, que é uma das bandeiras que o Bolsonaro diz esgrimir. Para isso, nós convidamos aqui dois profissionais de segurança pública, dirigentes da MS nos seus estados, candidatos já do PT em eleições passadas ou na atual eleição, que vão fazer aqui um debate sobre essa situação e sobre as reações que existem mesmo dos setores democráticos e defensores de direitos humanos dentro das próprias polícias. Nós vemos aí o surgimento e o fortalecimento de uma articulação de policiais antifascistas, o debate que o PT recupera do programa de governo de Haddad e Lula de 2018, de propostas para a segurança pública, reorganiza o seu setorial de segurança pública, cria um núcleo de acompanhamento de políticas públicas em segurança, que está funcionando junto à Fundação Perseu Abramo, e esses nossos dois companheiros, então, trarão essa experiência de militantes de esquerda, petistas, que estão nas polícias como profissão e que pensam uma polícia para o Estado Democrático de Direito, contribuem com a luta em defesa da democracia e ajudam o PT a pensar esse mundo da segurança. Eu vou, então, apresentar a vocês, né, o nosso companheiro Getan, delegado de polícia no Piauí, membro da executiva municipal do PT de Teresina, já foi nosso candidato, né, na cidade de Teresina, será nosso candidato em eleições seguintes para a Assembleia Legislativa do Piauí. Ele tem percorrido, né, o estado do Piauí, debatendo com seus colegas da Polícia Civil e outras corporações policiais e com a sociedade, né, a necessidade de uma polícia afeita à democracia e aos direitos humanos. E vamos também ouvir o nosso companheiro Edson, lá de João Pessoa, Paraíba, onde ele é pré-candidato a vereador, né? Já foi nosso pré-candidato em eleições anteriores para deputado estadual e tem sido, portanto, um batalhador, né? Como enfermeiro de profissão e como policial militar de profissão, né? Dessa relação entre a polícia e a defesa da vida. Hoje nós temos um governo militar e miliciano que defende a morte, a necropolítica, como atividade fundamental. Então, eu queria agradecer a vocês dois, passar a palavra para o Getan iniciar, nosso companheiro piauiense, que tem participado, né, da organização também dos policiais antifascistas no seu estado, para que ele nos diga um pouco como é que o pessoal está vendo, Getan, o governo Bolsonaro e os grandes desafios de defesa da democracia e dos direitos humanos durante
esse regime de exceção em que nós estamos metidos. Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos e todas que estão nos vendo agora. Bem, Renato, primeiramente é dizer que bandido bom é bandido ressocializado, né? E dizer assim que nós, policiais do campo progressista, defensores da nossa Carta Magna de 88, para nós, policiais, a gente fica num dilema e a gente sofre internamente porque a gente fica um tanto quanto isolado dentro da corporação, porque tem muitos policiais fascistas, né? Apesar de ter muitos policiais progressistas que não se mostram, até por medo daqueles mais agressivos, né? E também, Renato, dizer que a gente se sente um pouco também rejeitado aqui por parte da esquerda, por parte do PT, que tem uma certa desconfiança com nós, policiais. E isso a gente vem reclamando já há algum tempo, né? E dizer que o PT, ele fez muito em prol da segurança pública. A gente tem que ficar batendo nessas teclas. Por que eu digo? Muitas vezes a sociedade, ela aprende, Renato, a odiar, viu, Edson? Aquele assaltante, aquele homicida, latrocida, mas eles esquecem que um dia aquela pessoa foi uma criança pura e que o Estado foi incapaz de chegar nela primeiro. Então, a segurança pública começa lá atrás, né, com políticas públicas, com distribuição da riqueza que tem nesse nosso país, coisa que foi feita pelo governo do PT, que tirou mais de 37 milhões de pessoas da extrema pobreza, né? Investir em universidades, e aí, de repente, você vê aí um governo praticamente sustentado pelas Forças Armadas, se segurando aí naquele núcleo. E se assustou com a gente, com esse movimento de policiais antifascismo que está nascendo em cada estado da federação, tanto que tem aí um dossiê rolando aí com mais de 500 nomes de policiais antifascismo e também de professores, de intelectuais. E o ministro ele tem que informar, ele tem que dizer, ele está se recusando, inclusive, a mostrar esse dossiê, a mostrar esse relatório, porque a CEOP, Secretaria de Operações Integradas, ela não tem acesso à atribuição. O Estado ele não pode caçar na pessoa o crime. Você não pode investigar uma pessoa para caçar um crime, né? Você tem que ver um fato, investigar um fato e daí ver se tem algum autor desse delito. E o que está acontecendo? A gente se manifesta enquanto policiais antifascismo e aí de repente a gente estamos sendo investigados por as nossas reivindicações. Então nós já estamos aqui dizendo somos policiais antifascismo. O fascismo começou lá em 20 na Itália, e o que foi que parou o fascismo? Foi preciso uma guerra mundial com mais de 60 milhões de mortes para parar isso aí. Então nós temos o alerta se acendeu. Então assim, é importante que esse movimento cresça e está crescendo. Mas fora isso, dessas pautas, a esquerda tem que enxergar a segurança pública e trabalhar na estrutura, eu digo na formação, tanto de ingresso nas carreiras, como na formação lá dentro das academias, né? Nós temos que mudar essa roupagem, temos que pensar numa carreira única, num ciclo completo, e quando eu falo isso, delegados aqui, colegas meus, ficam arrepiados, assustados, já recebi ligações, então o que é isso? Que posicionamento é esse? Assim, ficam assustados com o seu status de delegado de polícia por conta dessa carreira única. Temos que pensar, meu amigo Edson, na questão também da unificação dessas polícias, polícia civil e militar, e pensar nesse ciclo completo, porque só assim, em cidades pequenas, médias, eu já fui delegado regional, e nenhum delegado regional aqui vai me desmentir, que a gente acaba sendo assoberbado por aquelas demandas de TCOs, crimes de menor potencial ofensivo. Então, a gente tem que deixar que a polícia militar faça esse ciclo completo de crimes até 4 anos. Nós temos que repensar essa questão da carreira única para que o policial entre aqui e ele chegue no último patamar aqui dentro. Claro,
é claro, com critérios objetivos. Só assim a gente vai ter uma polícia mais democrática, mais próxima da sociedade, e não se esquecendo também dos guardas municipais. Nós temos que trazer os guardas municipais para o rol da segurança pública dentro da Constituição. Eles são muito importantes, já fazem esse patrulhamento. Agora, nós temos que instrumentalizar essas guardas municipais para eles nos ajudarem também dentro da comunidade. Então, fica aqui nesse primeiro debate. Obrigado. E o Edson vive os mesmos dilemas, né? Mas numa corporação diferente, né? O Edson, como eu disse, é enfermeiro, policial militar e enfrenta esses temas que o Getan trouxe, também com a mesma perspectiva, mas numa realidade um pouco diferente. O que você tem a nos dizer aí sobre isso, Edson? Boa tarde. Boa tarde, Renato Simões. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco, nos permitir participar deste programa que você e sua assessoria têm construído aí, que tem sido de uma importância muito significante para debater os grandes temas do nosso país, aproveitando aí os nichos das redes sociais que nos permite, né, a gente fazer essas discussões cotidianamente. Boa tarde especial também ao delegado Getan. Para nós é uma honra imensa, primeiro conhecê-lo, né, e poder discutir com ele, saber que nós, aqui na Paraíba, não estamos só no Nordeste, nós estamos lá em Teresina, no Piauí, um companheiro também das forças militares, das forças policiais, que também militam na esquerda e que têm uma importante contribuição. Eu sou tenente da Polícia Militar da Paraíba, né, já tenho 30 anos completado de serviço prestado à corporação, profissional de enfermagem e atuei no Hospital da Polícia Militar da Paraíba durante 20 anos da minha carreira, né, onde eu, basicamente, depois dos cursos de formação, eu fui para o hospital desempenhar essas atividades lá. E depois eu tive uma experiência com corregedoria e, atualmente, a minha experiência é com auditoria e controle interno, né, nos chamados suprimentos de fundo da polícia. Isso nos traz uma gama de experiência muito grande, até porque quem olha vai dizer assim, esse cara é estritamente um burocrata que não participou das atividades policiais, é um cara que viveu só por detrás dos birôs. E só para a gente ter uma ideia, isso não é uma verdade, né? E dificilmente um policial militar no estado da Paraíba ele passa toda a sua carreira por trás de um birô. A gente sabe que mesmo a gente estando na corregedoria, mesmo a gente estando em auditorias, mesmo a gente estando à disposição do hospital militar, sempre que possível e sempre que necessário, nós éramos requisitados a fazer parte de operações, às vezes operações conjuntas com a Polícia Civil. Eu faço isso aqui para prestigiar o colega, o delegado Getan. Às vezes, operações específicas da Polícia Militar, são diversas operações que a gente tem aqui, né? O nosso comandante da Polícia Militar aqui, ele tem sido extremamente criativo e tem criado importantes operações, né, ao longo do período que ele está à frente da Polícia Militar, operações que têm dado resultado muito positivo. E eu faço um parênteses aqui, inclusive, para dizer que, do ponto de vista institucional, a nossa instituição Polícia Militar da Paraíba tem implantado, né, programas de educação permanente ou de educação continuada em direitos humanos desde os meados da década de 90, né, por volta de 93, 94, 95, até os dias atuais. Dentro desses programas, principalmente tanto na academia como no centro de formação, nós tivemos a oportunidade de trabalhar, né, de ser professor, de lecionar, ser instrutor de disciplinas ligado tanto ao campo sociológico como ao campo dos direitos humanos. Então, foi nesse aspecto que a gente começou a compreender e a gente acompanhou o desenvolvimento dessas ferramentas
que eu julgo hoje importante para a nossa polícia. Agora, é importante salientar, e como o Getão já tinha falado, a gente somos quase vozes únicas, né, nas nossas polícias, quando se trata de militância político-partidária. A imensa maioria dos nossos militares, eles são ligados ou se filiam nos períodos de campanha a partidos de direitas ou partidos de extrema-direita, o que termina nos causando uma imensa preocupação, né? Aqui, eu diria, no Partido dos Trabalhadores, a gente tem pouquíssimos agentes de segurança ligados ao Partido dos Trabalhadores, isso em razão, inclusive, também que não há ou talvez não tenha havido ao longo desses anos, uma política de aproximação entre o Partido dos Trabalhadores e as forças de segurança. É como se cada um estivesse no seu lugar e como se estivesse num campo oposto. Talvez seja preciso, de fato, a gente criar situações de aproximação, situações em que a gente consiga compreender que esse membro da Polícia Militar pode perfeitamente ser militante de um partido de esquerda e que esse membro da Polícia Militar e que esses membros de partido de esquerda possam também transitar livremente dentro dessas organizações de segurança pública. E eu falo não só da Polícia Militar, falo de segurança pública em razão das outras forças que compõem a segurança pública. Então, é importante esse debate, né? Sobretudo nesse momento atual da conjuntura do nosso país, onde a gente tem um presidente fortemente ligado a um poder militarizado, as suas bases eleitorais ou vieram das polícias militares, do Exército, enfim, das bases militares, ou vieram da chamada, aquilo que se chama de milícias, né? E tanto que se cria depois a chamada milícia digital, que ela não dá sossego. A milícia digital, ela tem o tempo todo atacando nas redes sociais, derrubando reputações, né, criando as fake news, etc. E que, de fato, a gente precisa trabalhar muito para combater esse militarismo estatal que toma conta do poder executivo, para combater essa situação de milícia digital e para institucionalizar política de direitos humanos e política que atenda à classe trabalhadora, sobretudo diminuindo a repressão nas zonas mais periféricas da cidade. Repressão essa que termina quase toda sobre ela recaindo sobre a Polícia Militar. Dificilmente a gente vê as outras polícias sendo, de fato, a que mais recebe digamos assim, essas críticas. Por quê? Na verdade, no final das contas, a Polícia Militar ela tem uma atuação maior na periferia, porque ela está mais presente, até pelo seu misto constitucional. Não é que as outras polícias não estejam, mas o papel de polícia ostensiva no controle da ordem e da segurança pública faz com que essa polícia se faça mais presente e, estando mais presente, se expõe. Eu não sei se é assim que o delegado Getão também pensa, ou se ele tem uma forma diferente de pensar dessa fala inicial minha que eu coloco aqui. É verdade, Edson. Realmente os policiais militares estão mais na ponta. E por estarem mais na ponta, acabam sofrendo mais essas pressões. É por isso que o policial, como eu digo, muitos colegas meus da militar, da civil, da PF, nós, desse campo progressista, nós queremos ser vistos não como bandido e não como herói. A gente quer ser visto como um trabalhador, que também é explorado, que também é submetido a situações estressantes. E não tenha dúvida, o trabalho da Polícia Militar, por conta dessa hierarquia muito rígida que tem que ir, que não tem... Eu tinha uma colega, Edson, hoje ela é civil, não vou aqui citar o nome, que ela me disse que às vezes estava lá no quartel, no batalhão, no quartel, e aí, às vezes, por uma bobagem, ela ficava presa. O superior dela deixava ela detida no final de semana. Então, assim, esse tipo de abusos que vocês sofrem, vocês estão mais na ponta, mais submetidos àquela hierarquia rígida. E é por isso que nós temos que pensar, e esse é um posicionamento meu aqui,
de unificar. Eu sei que é uma utopia, mas a gente vive isso no Edições. Então, assim, é unificar a militar e a civil, fazer uma distribuição aí de atribuições, de crimes de até 4 anos, para quebrar, tirar vocês. Vamos ver hoje, o que é a Polícia Militar? A Polícia Militar, ela é uma reserva das Forças Armadas. Não tem lógica essa questão da militar. Corpo de bombeiro ser militarizado. Não, qual é a necessidade do corpo de bombeiro ser militarizado? Nós temos que desmilitarizar e destituir o corpo de polícia. O corpo de bombeiro tem a sua natureza, né, da defesa civil. Então, assim, uma das saídas que eu vejo é essa. E a gente tem sempre, Edson, que defender os direitos humanos e repetir inúmeras vezes os companheiros nossos que estão na ponta. Porque muitos, companheiro Renato, eles pensam assim, e eu sou um policial, estou há 20 anos, eu era agente de polícia. Fui agente de polícia há 10 anos, né? Já estou delegado há 10. Participei de inúmeras operações de combate ao tráfico de drogas, assalto a banco, a gente prendi inúmeras, participei de inúmeras operações. Ia mesmo lá na ponta fazer aquela prisão. E o que eu digo defender os direitos humanos? É dizer assim que nós, enquanto garantidores dos direitos humanos fundamentais, respeitando aquela Carta de 88, nós temos que ir para uma operação qualquer e agir exclusivamente pautado na legítima defesa. Então, assim, o policial agiu na legítima defesa, tudo bem. Como o Moro quis aprovar no ano passado aquela questão de legitimar uma morte por conta de surpresa, violenta emoção. O que é isso? O que é essa violenta surpresa emoção? Rapaz, quando eu saio do viatura com meus policiais, eu já estou numa surpresa e violenta emoção. Então, eu não preciso nada mais, nada menos do que a legítima defesa. Porque policial, para mim, que executa, é bandido. Tem que ser preso e ser punido. Diferentemente daquele que matou lá a troca de tiro que nós sabemos. Então, a gente tem que quebrar isso aí, esse corporativismo de que matou um policial, a polícia vai lá para acertar as contas. Não. Eu, se porventura, se for morto no combate, ou sair daqui e for executado por algum assaltante, que provavelmente eu reaja, meu amigo Renato, meu companheiro Edson, não vim de morte minha, não vem com essa história, não. A minha morte, o meu corpo não é nada. Eu não sou melhor e nem pior que nenhum cidadão. Então, nós temos que bater pesado, sim, nessa defesa dos direitos humanos. Policial, a pessoa que entrar na polícia tem que respeitar a Constituição. Ele tem que ir para um confronto, ele tem que ir para uma operação para prender. E não ir com o instinto de executar com o dedo frouxo que muitos têm. Policiais fascistas que têm que ser caçados. Isso tem que ser dito em alto tom, companheiros. Então, assim, por que eu digo isso? Que a gente tem que sempre estar pautando nesses direitos humanos? Porque o Bolsonaro, ele vem há 30 anos reproduzindo muita coisa. Olha, ele disse que, ele foi perguntado uma vez, você votou contra os direitos das empregadas domésticas? Porque ele disse, eu fui o único. Eu fui o único. Ele está dando um recado para a classe média, para a elite, que no decorrer de muitos anos explora aquele trabalho daquelas pessoas mais humildes. Então, da mesma forma, nós da esquerda, nós temos que ser firmes no nosso discurso. O que está faltando é que nós, a esquerda, temos que fazer esse deverzinho de casa e voltar para as bases, porque não adianta nada a gente estar só fazendo reuniões entre nós, eu estar falando entre nós, falando para nós mesmos. Isso não vai avançar. Nós temos que ir para a base, nós temos que ir para a periferia, dizer esse discurso e dizer também que por trás disso tudo, desse fascismo, tem o quê? Tem um capitalismo, tem esse sistema financeiro que nós temos que quebrar. Não tem um sentido desse 1%, não tem a lógica desse lucro dos bancos. Então, assim, os juros da dívida pública nós temos que bater. Essa exploração, tudo no mundo de ruim, a elite quer jogar no colo do funcionário público, do servidor público, que quem está aí com esse coronavírus, quem está aí salvando servidor público, seus enfermeiros, médicos, nós da Polícia Civil. A pessoa muitas vezes critica o servidor público, eu não sei, sem querer fugir muito do debate, mas tem a ver, mas a pessoa não tem o dinheiro para pagar um plano de saúde, não tem o dinheiro para pagar uma segurança privada, ele está fazendo uma crítica. Então, assim, nós temos que politizar as pessoas, coisa que nós aqui do PT, infelizmente, nós deixamos a desejar nesses 12 anos de governo. Passo para você, meu amigo Edson.
Tem que abrir seu microfone aí, Edson, por favor. Você está com o microfone desligado. Obrigado. Pois é, a gente traz você traz um debate interessante, que é o debate da ação estrito cumprimento do dever legal ou da legítima defesa, né? A gente sabe que esse governo que está aí, o atual presidente Jair Bolsonaro, ele tentou vender um peixe de que era possível estabelecer uma classe superior, uma classe diferenciada de estrito cumprimento do dever ou de legítima defesa, onde, na verdade, se daria uma carta branca para que agentes públicos praticassem atos, digamos assim, de extermínio, atos de execução. E a gente está falando de execução de vidas. E por qualquer pessoa que morre, se a pessoa tem família, se a pessoa tem amigos, essa pessoa mora em algum lugar, e que essas pessoas vão sentir, de certa forma, o peso desse Estado que exterminaria e que tem, ao longo dos anos, exterminado negros e pobres, principalmente negros e pobres, nas periferias do país. E eu me refiro isso a todo o país. Não é diferente aqui em João Pessoa, não é diferente aí em Teresina, onde você está, não é diferente na periferia de São Paulo, embora a gente receba cada vez mais pelos noticiários das televisões abertas, que atinge o grande público ainda, atinge o grande público as situações vindo do Rio de Janeiro e São Paulo, como que quase que demonizando essa cidade, colocando essa cidade como se fosse os piores lugares do mundo. E a gente sabe que esse processo, né, de uma polícia que às vezes age com violência, eu não diria que uma polícia, mas indivíduos da polícia que agem com extrema violência, porque é própria de suas índoles, né? Não existe carteira da polícia, nem manual da polícia dizendo que se deve fazer daquela forma. Os manuais da polícia, aquele em quais a gente utiliza para ensinar, os manuais de direitos humanos, os manuais de táticas policiais, nenhum diz que você deve agir com truculência. Usar dos meios moderados, usar da força necessária. E a gente sabe que tem muitos colegas ultrapassando esses meios moderados, ultrapassando essa força necessária. E aí você traz um debate interessante. De fato, a gente precisa voltar a debater a questão da unificação da polícia, embora não seja tarefa fácil, sobretudo quando a gente pensa em juntar polícia militar e polícia civil, que são o carro-chefe disso, né? Porque se de um lado você tem um delegado, você pode equiparar esse delegado a coronel ou equiparar o coronel a delegado. Mas quando você pega major, capitães, tenentes, sargentos, etc., você vai equiparar a quem? Né? Aí já começa uma grande distorção do ponto de vista salarial e a gente precisa de um amplo estudo para poder corrigir isso e poderia isso corrigir e já iniciar há longo tempo. Mas é importante que a gente crie instrumentos nacionais que trabalham isso, são instrumentos que foi criado no governo Lula, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que era um instrumento importante, onde começava a pensar a segurança pública do ponto de vista da União, partindo do ponto de vista da União, como se não. O Brasil, como um país continental que precisa ser discutida a sua segurança pública do Iapoque ao Chuí, permitindo que uma operação policial que se realiza lá no Iapoque possa ser realizada, guardadas as proporções, da mesma forma aqui em Pernambuco, ou aqui na Paraíba, ou aí em Teresina. Claro que guardadas as proporções, mas dentro de um padrão de aceitabilidade. O que não se pode aceitar é que você, componente das forças públicas, depois de neutralizar as forças de um cidadão, depois de colocar uma algema nesse cidadão, porque até ao momento ele ainda é cidadão, ele nem sequer apenado foi isento, ele nem sequer foi ouvido na delegacia. É o primeiro contato da polícia com esse cidadão. Você coloca uma algema nele, reduz a força dele, coloca no interior de uma viatura, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, seja da Guarda Municipal Metropolitana, e a família vai procurar esse cidadão num DP,
numa delegacia, numa regional, e quando chega lá, ninguém sabe da informação desse cidadão, e passa 2, 3, 4 dias, né? E esse cidadão some, como é o exemplo do pedreiro Amarildo, que foi colocado, todo mundo viu colocando ele numa viatura, e ele desapareceu. Ele desaparece com a sua família, causa uma dor extremada à sua família, né? Causa uma dor extremada na sociedade, e é preciso que a gente tenha, e aí eu acho que é um elemento importante de começar a se discutir, é o controle social das atividades policiais, seja da Polícia Civil, seja das Polícias Militares, seja da Guarda Municipal Metropolitana, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. A gente precisa ter controle social, a gente precisa ter comitê que analise essas ações. Não é analisar a ação do policial, não interessa para nós uma análise da ação do policial A ou do policial B. O que a gente precisa analisar são as ações policiais em seu conjunto, né? O grau de letalidade dessas ações, né? O impacto dessas ações na comunidade, né? O impacto que essas ações trazem, né? De forma maléfica para a sociedade, porque os impactos de forma benéfica eles vão ser aplaudidos, vão ser, né? Os policiais vão ser desagraciados com medalha, com comendas, né? Então a gente precisa ver isso. E, aliado a isso, a gente precisa discutir, né? Precisa discutir uma política salarial adequada aos policiais de todas as forças para que ele possa desenvolver suas atividades. Sabemos que entre as atividades desenvolvidas no mundo do trabalho, a atividade policial é uma das mais caras à vida do policial, porque a gente conhece inúmeros policiais que foram alvejados, né? Desses policiais que foram alvejados, inúmeros foram mortos, deixaram suas famílias, e muitas das vezes ainda se tem o chamado inquérito sanitário, ou o chamado inquérito de acidente, para saber se aquele policial de fato morreu em ação, se ele tem direito a uma promoção pós-morte, para saber se ele tem direito, se a viúva tem direito aos benefícios, né? O benefício que repararia essa perda, uma perda que é irreparável. Então, a gente precisa discutir a questão salarial, a gente precisa discutir a questão, né, desses impactos. Então, são muitos temas que a gente precisa discutir. E aí eu deixaria também para você, Jetão, pensar como é que a gente começaria a discutir essas questões salariais, essas questões dessas questões previdenciárias, que inclusive está no norte da coisa agora, né? E como que a gente poderia pensar, enquanto força pública, enquanto força policial, como combater a milícia, já que a gente tem apoiadores de milícia dentro do governo. Companheiro, você falou aqui em várias temáticas importantes, milícia, né? Eu me ativei na questão da letalidade. Como é que se diminui a letalidade? Nós sabemos, todos nós sabemos, os comandos sabem, é investir maciçamente em inteligência. De 2015 a 2018, eu fui gerente de polícia especializada aqui no Piauí. Eu chefiei mais de 17 delegacias especializadas. E nós fizemos dezenas de operações em Teresina e em outras cidades do estado do Piauí. Cada operação que a gente ia prender, seja assaltante, banco, ou traficante, ou alguma organização em alguma cidade, a gente demorava cada 4, 5, 6 meses fazendo aquele trabalho de investigação. E na deflagração da operação, com muito levantamento, muito trabalho de campo, a gente ia com bastante policiais, com informações. Tanto que nesses 4 anos, você não vê uma operação com nenhuma alteração. Letalidade zero. Então, a gente tem que investir maciçamente em inteligência. Por quê? Porque quando você vai para um confronto, para fazer uma operação de combate, principalmente ao tráfico de droga, aquele grande traficante, nós temos que agir em inteligência. Porque se eles souberem de antemão ou perceberem que a gente vai com uma força de paridade, a gente sabe que o risco é maior de eles se envolverem no confronto e decidirem reagir. Mas quando eles percebem que chegou muitos policiais para fazer aquela operação,
Na maioria das vezes, eles se rendem e a prisão acontece naturalmente. Mas, junto com essas operações que todos nós fizemos e fazemos, eu fico preocupado principalmente nas operações de combate à droga. Porque eu acho que a gente tem que padronizar aqui no Brasil, principalmente no flagrante. Qual é a quantidade de droga que a gente pode autuar alguém por tráfico de drogas? Para ficar uma questão de isonomia. Porque você pega aqui 500 gramas, 50 gramas de maconha, vamos dizer, em um negro da periferia, e você pega esses mesmos 50 gramas de maconha em alguém de uma zona nobre, dificilmente o tratamento será o mesmo ao chegar numa central de flagrantes. Dificilmente aquele que vem da periferia vai ser autuado apenas como usuário. Então, assim, é muito preocupante e alguns países da Europa já estão fazendo isso, entendeu? Então, é necessário que a gente padronize, sim, qual é a quantidade, uma quantidade razoável para a gente também. E aí é um dos grandes problemas das prisões que eu já fiz, de pequenos traficantes. É triste a gente estar aprendendo, porque a gente sabe como é que vai ser. A gente pega aquele cara, aquele traficante de uma cidade pequena, de um pequeno bairro, aquele cara muitas vezes está começando, e a gente vai jogar num sistema prisional falido. E aí a sociedade quer que ele saia de lá como? Qual é a função? É socializar. Mas a gente simplesmente só joga. E aí ele se vira lá dentro. Então lá dentro tem facções. O que foi que aconteceu aí? Em 82, nasce quem? Comando Vermelho. 10 anos depois, 92, 91, 92, quem que nasce no PCC com essa roupagem, né? Se expandindo aí por tudo quanto é estado da federação, inclusive para os países aqui vizinhos. Então, assim, é preocupante essa organização criminosa e, paralelamente a isso, a milícia que está sendo aparelhada por ex-policiais ou por policiais. Então, como é que se combate também a milícia? Investindo em inteligência, investindo nas corregedorias, para a gente matar esse mal pela raiz, porque a milícia já está se institucionalizando. Você pega aqui o Rio de Janeiro, você pega a população do Rio, você pega a população de São Paulo. No Rio de Janeiro, no ano passado, morre mais gente do que São Paulo, assim, se você for colocar em números. Então, para se enfrentar essa milícia, e aí estão sendo aparelhados, né? Muito aparelhados, estão loucos aí para liberar um porte de arma, que é um absurdo você liberar um porte de armas. Não é nada não, mas se você pega os dados aí de 2018, 2017, 60 mil mortes aqui. Você vai para o Japão, que a população de 150 milhões, morre 5 mil, 5 mil. Então, é uma disparidade muito grande. Nós temos que bater pesado nessa questão do porte de armas também, do tráfico que está acontecendo, e fiscalizar as nossas fronteiras e bater pesado nas milícias, que já estão entrando, querendo entrar aos poucos aqui também no Nordeste. E aí a ideia central para se fazer qualquer operação com baixa letalidade é com o trabalho de inteligência. E aí todos nós sabemos disso. E outro quesito aqui que eu vou pautar, eu fico vendo esse nascimento das milícias, e aí o erro que fizemos, que aconteceu aí, foi essa questão dos presídios federais, que você acaba misturando lá um criminoso mais organizado no Sudeste, Centro-Sul. Você pega um criminoso que não tem muito know-how, que não tem muito conhecimento, você mistura esses caras, você junta com esses presídios federais. Então, eles acabam conversando lá dentro e as organizações criminosas acabam se expandindo por tudo que eu digo aqui do Piauí, porque tem a organização criminosa aqui, que está presente praticamente em quase todos os municípios, e muitos municípios aqui no estado do Piauí. E, realmente, essa questão salarial, a gente tem que bater também, entendeu? Para você dar uma certa dignidade para o policial militar da base, né? Para o policial civil, policial rodoviário, policial federal. E aí, nesse aspecto, e é que eu fico vendo a questão também da carreira única, da corporação, um novo plano de carga e salário, para que o salário, eu digo, eu sou delegado, para que o meu salário não destoe tanto do
salário do agente que está entrando, né? Eu vejo agentes e os policiais militares, os novos policiais que estão entrando nas corporações, a maioria todos com 1 ou 2 cursos superiores. E aí eu fico também chateado com essa disparidade salarial muito gritante entre quem está no topo, né, no caso da Polícia Militar, e nós aqui da Polícia Civil e da Polícia Federal. Os delegados lá, um salário muito diferente do salário do agente. Então, é um novo plano de carga de salário, por isso que essa roupagem ela tem que ser totalmente colocada na Constituição, essa questão da carreira única, o novo plano de carga de salário e a unificação. Isso é importante. Eu sei que eu fico falando, aí os meus amigos já delegados, isso é uma utopia, é mais difícil. Vamos trabalhar primeiro com uma repartição de atribuições, desmilitariza, deixa a Polícia Militar investigar crimes até 4 anos, depois a gente pensa na unificação. Mas eu vou ficar aqui batendo, Edson, nessa tecla da unificação. Eu sei que você mostrou aí os problemas que tem realmente sargento, tenente, capitão, major. A gente senta e vê como é que esse pessoal vai se encaixar. A gente cria novas nomenclaturas. Isso não seria um problema que daria para ser resolvido. E aí, veja a pessoa, Edson, nós, civil militar, nós unidos, né, a militar lá na ponta fazendo TCO, fazendo aquele inquérito, fica completo. E aí eu tenho certeza que todo mundo a investigação vai melhorar, porque isso seria um escândalo. Um escândalo em que aspecto, Edson? Em número de prisões. Então, assim, se a gente faz uma revolução dessa, de unificação, com o ciclo completo, eu tenho certeza que o sistema prisional não vai ter a capacidade de acolher. Então, tem que ser tudo trabalhado junto, para que a gente possa separar também do sistema prisional os presos de baixa, de média e de alta periculosidade, para que não haja contaminação. A gente tem que quebrar o crime, quebrar, eu digo, a organização criminosa dos presídios, e levar também educação e cultura para a periferia, levar as luzes junto com a distribuição da riqueza que há no nosso país e com geração de emprego. É assim que a gente vai reduzir a criminalidade. Quantas pessoas não entraram na criminalidade por conta do governo Lula, do governo do PT, que criou várias universidades, institutos federais, tirou mais de 37 milhões de pessoas da extrema miséria, teve um aumento real no salário mínimo, acima da inflação. Então, a gente tem que trabalhar em todos os focos, porque segurança pública, eu costumo dizer, a segurança pública, ela é uma ciência, e ela tem que ser respeitada como tal, não pode ser feita nas coxas. Antigamente as ciências biológicas, elas tinham o curandeirismo, e aí a questão da pesquisa, eles foram se aperfeiçoando, né? A gente vê hoje uma cirurgia bem sucedida, eles foram se aperfeiçoando. Então, a segurança pública também é uma ciência, e tem que ser estudada, melhorada, com indicadores, para ser estudada, para a gente poder saber onde é que a gente vai agir e como a gente vai agir. Deixa eu meter minha colher nessa conversa aí, que está muito interessante, muito boa, né? Porque, olhando assim do ponto de vista do parlamento, né? Eu sempre fui parlamentar na área de direitos humanos, fui relator de CPI sobre segurança pública, narcotráfico, etc. Essa questão do precisa mudar a Constituição para mudar a polícia, ou precisa mudar a polícia para mudar a Constituição, sempre foi um elemento paralisante, porque nem se muda a Constituição, nem se muda a polícia, né? Então, na Constituição de 88, ficou um entrave autoritário, que é o artigo 144, que vem das constituições anteriores. Não houve ruptura na Constituição de 88 em relação à Constituição que os militares fizeram em 67, nem à Constituição de 46. Então, nós temos lá uma concepção de polícia que é basicamente servindo ao Estado e ao capital. A preservação da vida, do patrimônio, das pessoas e tal, ela fica em segundo plano numa concepção de segurança que é basicamente para assegurar, né, o capital e o Estado. Né? Mesmo o artigo 5º da Constituição, que define lá os princípios fundamentais dos direitos, assegura, né, o direito à vida ao direito ao patrimônio, na mesma linha. Né? Então, é evidente que
no meu entendimento, né, essas duas coisas têm que caminhar juntas. Nós temos que fazer a batalha da mudança constitucional, né? Evidentemente que isso é uma batalha tremenda no parlamento, porque você mudar a Constituição, enfrentando o lobby das corporações, enfrentando o lobby dos governadores, que são os mais conservadores da atual estrutura, porque dá a eles um comando discricionário dos aparelhos de repressão e de polícia, né? Então, é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, e é isso que eu queria perguntar para o Edson, nós tivemos tentativas de mudança da prática. E eu sempre digo que sem mudar a concepção fica difícil mudar a prática. O cara até participa do curso de Direitos Humanos, mas ele sai na rua, ele aprende tudo que de errado tem com o parceiro dele, né? Eu me lembro, eu organizei, vou parar por aqui para não ficar falando muito, mas eu ajudei a organizar, quando a Igreja Católica fez a campanha da Fraternidade sobre Segurança Pública, um seminário da CNBB com o Ministério da Justiça. Na época, o Tarso Genro era o ministro da Justiça do nosso governo e estava se preparando a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, que acabou não inovando, né? Foi quase que um empate de concepções ali nas votações principais da conferência. E o Ricardo Balestreri, que era o secretário nacional de Segurança Pública naquela época, falou uma coisa que eu dei risada e pensei, deve ter sido assim comigo, porque eu cansei de dar aula de direitos humanos para policiais. Então, ele contou esse caso. Ele foi dar uma aula para coronéis, tenente-coronéis da Polícia Militar do Rio de Janeiro, sobre direitos humanos. Um baita evento, né? E deu aquela aula, foi aplaudido de pé, o comandante-geral fez a maior louvação dele e tal. E aí, muito obrigado, até logo, ele foi buscar, enquanto o carro dele não chegava, retomaram os trabalhos no plenário. E o comandante-geral, ou não sei quem estava coordenando ali o evento, falou assim, bom, agora que a gente já viu a perfumaria, vamos para a realidade, né? Então, por quê? Porque não se muda a prática sem mudar a concepção, né? Então, até pela sua experiência aí, Edson, como professor também da área, nos cursinhos da academia, né? De polícia, na preparação de oficiais, na preparação de cabos e soldados, etc., nós temos que ver isso, né? Quer dizer, a tese da unificação, da desmilitarização, ela conflita diretamente com a estrutura da Polícia Militar, porque ela é muito mais burocratizada e diversificada do que a estrutura da Polícia Civil, né? Porque aí tem um interesse, né? O que define a diferença do major para o cabo, do major para o capitão? O que define o primeiro, segundo, terceiro sargento ou tenente e tal? Por que essa hierarquia tão, vamos dizer assim, diversificada e, ao mesmo tempo, tão dispar, né? A gente viu isso agora, o Bolsonaro aproveitou a reforma da Previdência para encher de dinheiro o bolso dos oficiais e deixar o pessoal da base da pirâmide da Polícia Militar praticamente com os mesmos salários, uma distorção salarial tão grande, né? Então, na proposta que eu ajudei a coordenar do programa de governo do Lula, né, que depois foi o programa de governo do Haddad, ali nós tínhamos uma posição de princípio, que era a posição de enfrentar o tema sobre a concepção de segurança pública e sobre a necessária mudança constitucional, mas, ao mesmo tempo, apresentar, até porque isso é da competência dos estados, né? A estrutura a Constituição ainda deixou isso, reservou um pedacinho para a Polícia Federal, Polícia Ferroviária e Polícia Rodoviária Federal, que é pequena, e um grande efetivo, né? A Polícia Militar de São Paulo é quase maior que o Exército Brasileiro, se a gente for considerar em termos de número de efetivo, né? Então, isso tudo faz com que a gente tenha que caminhar no sentido de apresentar propostas concretas de revisão da prática. Vocês são de governos do Nordeste, onde a esquerda ganhou as eleições, né? O da Paraíba deu uma rateada aí, né? Deu uma guinada, né? Mas lá no Piauí, o governo continua do PT e já há longo tempo. E, infelizmente, a gente não tem visto também nos governos estaduais de esquerda mudanças significativas nas concepções e práticas de polícia, né? Então, eu queria ouvir um pouco vocês, né, sobre essa questão. O que dá para mudar de fato, enquanto a gente luta para mudar a Constituição?
o que dá para mudar de fato para que a gente avance numa nova prática policial. E já peço aí para vocês também irem fazendo as considerações finais, né? Faltam 10 minutos aí para o fim da nossa live, né? E já dizendo para vocês que esse papo tem que continuar em outras oportunidades, né? E com certeza nós temos que meter mais gente nessa conversa. E já sugiro para vocês aí que a gente faça, não uma live de 1 hora, mas se vocês toparem, né, no momento oportuno, uma conversa mais longa, né, com o pessoal da MS de outros estados que também militam na segurança pública e na área de direitos humanos, para a gente avançar e apresentar para o PT uma boa contribuição, né? Desde já agradeço para vocês aí, devolvo a palavra para o Edson. Muito oportuna a colocação, Renato. Eu participei de um seminário com o Ricardo Ballesteri, sempre achei ele um entusiasta, né? Li algumas coisas que ele produziu e acompanhei também alguns pontos do trabalho dele. Então, o momento pico da nossa discussão sobre unificação das polícias, sobre uma polícia, sobre as polícias mais humanizadas, a gente só pode compreender que foi na época em que Ricardo esteve à frente da Secretaria Nacional de Segurança Pública e que incentivou esses debates em diversos locais. Em 2017, nós tivemos um debate aqui na Paraíba em que ele foi convidado para vir para cá. E aconteceu mais ou menos isso que você acabou de nos relatar. Ele faz a fala e, quando termina o debate dele, a fala dele entusiasmática da forma que é, nos bastidores, o que a gente escuta é: vamos sair do plano da ilação e vamos para o plano da ação. Para a gente efetivar isso, a gente precisa, de fato, arregaçar as mangas e trabalhar muito. E vai levar um tempo, se nós não conseguirmos mudar as estruturas da legislação. Se a gente não conseguir mudar o artigo 144 através de uma emenda constitucional, a gente não vai conseguir mudar isso nunca. Porque essa concepção de polícia, ligada à proteção do Estado, ligada à proteção dos mais poderosos, é uma concepção que se cria no século XIX. A Polícia Militar da Paraíba, criada em 1831, nasce com essa concepção, né? As polícias nascem nessa defesa, na defesa do imperador, na defesa dos presidentes de província, enfim. E a gente, para combater isso, vai ter ou muda a Constituição, ou vai levar muitos anos nesse debate que talvez não chegue a lugar nenhum. Eu comecei a debater isso em 1990, 94, 95, nós começamos a debater isso, e já se passaram 25 anos, e hoje me parece que cada vez eu fico mais só. Cada dia que passa, eu vou me tornando mais único. Único não no sentido do saber, mas no sentido de aglomerar pessoas para debater o tema, né? Aqui há muito, já não se discute mais a questão da unificação das polícias. Aqui a gente não está discutindo mais isso, parou a discussão, né? E aí, de fato, a gente precisa efetivar a questão do ciclo completo de polícia, que eu acho que é fundamental para a gente dar celeridade às ações policiais militares, sobretudo aquelas de pequeno porte. Essas ações policiais militares que devem ocorrer, né, a gente tem aí que a polícia pode contribuir enormemente para dar celeridade. Não tem cabimento você pega um garoto lá de 18 anos na periferia da cidade, com 2 trouxinhas vamos colocar aqui, de maconha, ou uma substância na água maconha, e você leva ele para a delegacia, para a central de flagrante, e você chega às 10 horas da manhã e sai 4 horas da tarde com esse camarada. E quando o delegado termina de ouvi-lo, o delegado manda ele embora e você ainda fica fazendo as finalizações dos atos, porque e você tirou uma viatura da rua, você tirou uma equipe da rua, você tirou alguém que podia estar atendendo diversas outras ocorrências, porque isso não foi resolvido no local com tempo circunstanciado e enviado depois para o Ministério Público para que a Justiça desse seguimento e mandar chamar esse indivíduo. Então, o TCO é hoje um elemento importante para que a gente tenha, de fato, uma celeridade das ações policiais em todo o Brasil. Aproveito a oportunidade, agradeço
a oportunidade de estar com você, mais uma vez com você, Renato, de estar com o delegado Getan, lá de Teresina, de discutir temas tão importantes para a nossa instituição de segurança pública, direção à Polícia Militar, Polícia Civil, as guardas municipais metropolitanas, né, e dizer que a gente vive um momento difícil hoje nas forças de segurança. O Getan já citou, inclusive, aí, eu posso estar na lista dos 600, aí o Getan pode estar na lista dos 600, sendo investigado, porque nós temos uma ação que discorda, às vezes, de discurso, discorda de ações dos governantes que estão de plantão na hora. Né? Agradeço imensamente a oportunidade, fico à disposição para, em outro momento oportuno, com mais tempo, a gente voltar a debater o tema. Muito obrigado. Muito bem, Edson. Renato, realmente, o que dá para fazer realmente de concreto, assim, do meu ponto de vista? Eu vou bater pelo menos na desmilitarização e realmente o ciclo completo, Edson. Eu vou além, não só a questão do PCO, para que vocês e os agentes de polícia também possam fazer, claro. Vamos dizer que vamos para crimes até 4 anos, né, de reclusão, inquéritos policiais até 4 anos, porque o relatório você aprende rápido. E realmente esse modelo é difícil, porque é um modelo francês, que foi para Portugal, de Portugal, em 1808, Dom João vem para cá, aquela coisa que a gente já sabe, acabou colocando essa questão de civil e militar, nascer a elas vão se dividir. Então, esse modelo a gente pegou um pouco desse modelo francês, mas é claro, a gente não deve desistir dessa luta da unificação, mas o que eu acho que dá para fazer por completo é a questão da carreira única e ciclo completo. E aí, para a gente avançar um pouco mais nesse ciclo completo, a gente vai além do TCO até 2 anos, bota até 4. Qual o problema, né? Um furto simples, abre-se um inquérito lá. Inclusive, eu entendo que a gente tem que avançar, que parou. E o crime de furto tem que ser um crime não incondicionado, mas condicionado à representação, principalmente o furto simples. Então, Renato, o que eu acho que dá para a gente avançar no concreto é isso aí, do ciclo completo da carreira única. E aproveitar aqui e agradecer aqui, é um prazer estar aqui conversando com vocês, conversando com o meu amigo Edson, e é bom sempre saber que a gente não está só, mas não estamos só, assim, nós, policiais progressistas, saber que tem companheiros aí de outros estados que estão nessa mesma luta, com essa mesma dificuldade com esse governo fascista, que é o governo do Bolsonaro, que tem dificuldade na vida da nação e principalmente de nós aqui que estamos na área da segurança pública. E estamos à disposição, Renato, para um outro debate mais alongado. São muitos temas que a gente queria falar aqui, mas o tempo é curto, viu? Obrigado, viu, Getan? Edson, vamos precisar sim, inclusive porque esse ano tem eleições municipais, né? Os municípios vêm crescendo de importância na área da segurança, porque com a regulamentação das guardas municipais, né, nós temos aí também uma expansão grande das guardas municipais. Nós recebemos aqui uma mensagem do Tiago Sorato, lá de Valinhos, que é nosso pré-candidato a prefeito, em que ele fala uma coisa que é real. Em alguns municípios, a guarda civil, a guarda municipal, virou pior do que a polícia militar em termos de abordagem violenta, em termos de letalidade de ação, né? Muitas vezes se subordinando aos interesses políticos do governo de plantão, né? É uma instituição nova, uma instituição ainda em construção e que acaba bebendo, né? Ou fumando o cachimbo e já assumindo a boca torta de algumas instituições mais antigas que acabam fazendo escola e reproduzindo no município os dilemas que a gente tratou aqui em relação à União e aos estados, né? Então, também para a gente avaliar um pouco mais essa questão da plataforma de governo, a MS tem feito encontros, vai fazer vários encontros agora, 3 encontros nacionais dos candidatos e candidatas internos, né, os chamados pré-candidatos, para afinar um pouco mais a nossa viola, a nossa concepção, a nossa plataforma. Com certeza esse tema vai voltar e nós vamos precisar muito de vocês aí para ajudar a gente nessa discussão. A gente encerra por aqui, são 5 horas, né? Aqui a gente tenta ser pontual para começar e para terminar, para todo mundo que assiste
poder começar e terminar conosco, sem aquela onda de gente que sai ao longo da live e não pode nem pegar as conclusões finais. Então, muito obrigado a você. Até a próxima quinta-feira, às 16 horas, com mais uma TVMS. Um abraço, né? E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Getan. Edson, obrigado, viu?